Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para continuar nosso estudo de Atos, ainda de maneira remota, ainda de casa, mas sempre tentando compartilhar aí aquilo que a palavra de Deus tem trazido para nós. Então, convido você, antes de mais nada, para a gente orar. Baixe sua cabeça aí, feche os olhos. Senhor, muito obrigado por essa palavra, obrigado por esse dia. Obrigado pela possibilidade da gente transmitir, conversar, pensar, ser transformado pela Tua palavra. Esteja conosco, nos orientando, nos direcionando, para que ela, de fato, seja um elemento de transformação na nossa vida. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Nós oramos, Deus, nós clamamos a Ti de fato, de verdade, que Teu Espírito Santo sopre o entendimento, a revelação, o ensinamento que o Senhor tem para nós nesse momento. Em nome do Teu Filho Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos? Bom, o estudo de Atos tem sido um grande ensinamento para a gente, né? Considerando assim de maneira sistemática tudo que nós temos aprendido. E hoje, em especial, vou falar de um trecho que são os versículos de 9 a 11 do capítulo 18, que é um trecho que é muito significativo para mim. É aquele trecho onde Deus vai falar com Paulo, Jesus vai aparecer para Paulo numa visão e vai falar para ele não ter medo. E Deus disse para ele, tenho muito povo nessa cidade. Então, não sei se os irmãos lembram, mas há um tempo atrás, a gente falou sobre esse versículo na igreja, alguns cultos. E isso, para mim, eu posso dizer que foi um tempo de muita transformação. A minha visão pessoal é um tempo onde realmente a palavra de Deus ela falou comigo de uma maneira muito clara, muito viva, onde, como a gente fala, eu tomei posse mesmo. Esse é um texto esse é um termo que é um pouco mal utilizado, mas vamos dizer, onde a palavra tomou posse de mim, na verdade. E eu entendi, isso mudou muito a minha visão, e eu creio que mudou muito a nossa visão como igreja, né? E eu, procurando aqui nos meus cadernos, procurando nas minhas anotações, quando foi que nós falamos isso, eu achei lá em 2018, e aí esse é o fundo aí do slide que está aí com os irmãos, vocês podem ver. Esse caderninho, e a data dele, se você observar aí, é de 7 de março de 2018. No dia 7 de março eu preguei sobre esse texto de Atos, e o título que eu coloquei na época, se não me engano, foi numa quarta-feira, acho que era uma quarta-feira à noite, foi: a cidade é a nossa igreja. E isso foi uma visão muito desafiadora para a gente na época, para mim, porque justamente como eu disse, a palavra se tornou viva. Eu imaginei, eu entendi Deus falando comigo da mesma maneira que Ele falou com Paulo. Ele falando, não tema, fale, não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade. E isso nos fez mudar nossa visão sobre muitas coisas, olhar para fora, e nos fez de fato olhar para a cidade como a nossa igreja. E aí hoje, 2 anos depois, 2 anos e 3 meses depois, eu estava ansioso para a gente chegar de novo nesse texto, para a gente repensar, para a gente avaliar o quanto nós avançamos, olhar esse texto agora já com um olhar mais aprofundado, porque a gente tem acompanhado essa viagem de Paulo, tem acompanhado as transformações que aconteceram na igreja com os discípulos, que na verdade que se formou a igreja com os discípulos aí no livro de Atos, e hoje a gente vai poder observar tudo isso juntamente com a nossa realidade de igreja, de cidade, e eu fiquei muito feliz por isso, estou muito ansioso para a gente avaliar esse texto junto aí, tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. A cidade é a nossa igreja? Vamos tentar entender o contexto do apóstolo Paulo, onde ele estava falando isso. Agora a gente pode fazer isso melhor, né? Então Paulo está aqui
na pontinha aqui, ó, sul da Grécia, né? Europa, na cidade de Corinto, já vimos isso. E aí vou ler o texto que a gente, só para a gente chegar onde a gente está, recapitulando rapidamente. Lá dos versículos 6 e 7 diz assim, de Atos 18. Como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Então aqui a gente vê Paulo, e ele vinha de uma viagem longa, e em Corinto, como a gente acabou de ler, ele teve derrotas e teve vitórias pelo Evangelho. Ele teve uma rejeição por parte da sinagoga, que fez ele falar daquela maneira, e dizer, olha, eu estou limpo do sangue de vocês, eu vou para os gentios. Mas ele também teve aceitação por alguns membros, né? Ele teve aceitação da parte de Crispo, que era o chefe da sinagoga, a gente vai ver isso no versículo 8. Teve o Tício Justo, que abriu a casa dele. Então, como é que estaria, né, o coração de Paulo nesse momento? A gente ficou aqui, depois de vir na leitura do texto todo, né, a gente ficou confabulando, pensando sobre isso. Como é que estaria o coração de Paulo, né? Talvez cansado já de uma viagem longa, talvez já pronto para um período de descanso, de renovo, querendo dar o relatório da viagem para os irmãos lá em Antioquia ou em Jerusalém. Como é que estaria o coração dele nesse momento? E aí, se a gente lê o versículo 8, diz assim, Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Então, esse versículo, ele também aponta para isso, né? Se a gente observar, parece que Lucas está fazendo um balanço, né? Olha, conta lá o acontecimento do Crispo, mas fala, muitos coríntios ouvindo, creram, foram batizados, e Paulo estaria pronto para ir adiante. É como vários outros versículos que a gente já leu no livro de Atos, né? Parece um fim já da viagem de Paulo a Corinto. Vários outros versículos isso acontece. Em outras cidades a gente vê, então fala, bom, agora Paulo partiu para outro canto. É sempre muito abrupta essa partida, né? A maneira como Lucas conta. E aqui, no versículo 8, o versículo 9 dissesse assim, então Paulo partiu para Éfeso. Vamos dizer que ele emendasse no 18, né? Olha aí na sua Bíblia, não está aqui no Data Show. Vamos dizer que fosse do versículo 8 de Atos, fosse para o 18. Paulo ficou ainda muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, enfim. Não faria muita diferença. Mas aí, a gente sabe que Paulo não fez isso. A gente sabe que ele não ficou ali, ele não, a partir desse momento ele não partiu e foi embora de Corinto. Por quê? Justamente é o que nós vamos falar hoje aqui. Houve uma mudança no modo de agir de Paulo, nesse caso da cidade de Corinto. E aí eu quero que você veja comigo. Agora sim, nós vamos ler o texto de 9 a 11. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse, não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim, Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então esse é um texto maravilhoso. Não vou nem prometer que não vou demorar. Vou tentar não demorar, mas tem muita coisa boa aqui para a gente pensar. Como eu já disse, lá no passado, em março, abril, maio de 2018, a gente pensou vários cultos, desdobrou isso em vários trechos das cartas de Paulo aos Coríntios, um pedaço de Romanos, porque Paulo provavelmente escreveu as cartas aos Coríntios em Roma.
Então, a gente pensou bastante, mas hoje eu queria focar com os irmãos aí em alguns aspectos muito interessantes para a gente fazer aí o nosso balanço do entendimento desse versículo. Então, o primeiro é sobre a visão em si. O texto fala que certa noite Paulo teve uma visão. Então, o que é a visão? E eu falei aqui, nesse título desse slide, é quando o saber não é o suficiente. Porque há momentos na nossa vida, a gente vai falar um pouco mais aí na frente, que a gente precisa de uma visão, que a gente precisa de algo que ultrapasse, de algo que nos afirme, de algo que nos encoraje, porque só o conhecimento teórico não é o suficiente. E eu creio que Paulo vinha num momento como esse. E Deus queria dar essa mudada. Deus queria que Paulo ficasse ali mais tempo. Como nós dissemos, por que Paulo não foi embora dali como foi em tantas outras cidades? Porque Deus não quis. Porque Deus queria ensinar algo para Paulo, e eu creio que isso mudou, não só mudou a relação de Paulo com a igreja de Corinto, mudou Paulo, isso transformou a vida de Paulo. A gente vê nas cartas dele, que ele escreveu para a igreja de Corinto, são cartas muito passionais, são cartas muito envolvidas, muito pastorais, muito graves, e ao mesmo tempo que revelam um amor muito grande. A gente vê o quanto a igreja de Corinto exigiu da pessoa de Paulo, quanto a igreja de Corinto exigiu do ser humano Paulo. E ali ele falou de coisas como amor. Então, isso mudou. E para isso, nesse momento, Deus precisava dar uma visão para Paulo. E o que significa visão? Se a gente pensar com os olhos, a visão significa um novo foco. Paulo estava recebendo de Deus ali, e a gente, às vezes, mais do que saber, mais do que ter toda a informação, a gente precisa de um novo foco. O que é um foco? Quem tem problema de miopia ou hipermetropia sabe. Você enxerga, só que você enxerga embaçado. Você enxerga fora de foco, é difícil ajustar. É por isso que a gente precisa da lente. Então Paulo ali precisava de um novo foco. Ele precisava enxergar a cidade da maneira que Deus enxergava. E aí eu fui lá, voltei nos meus apontamentos, Olha aí, que coisa engraçada, Voltei lá nos meus apontamentos de novo. Me desculpem o garrancho, tá vendo o que eu passo? Para entender minha própria letra? Não é fácil não, gente. E vi que existem alguns tipos de visão da cidade. Isso na época a gente conversou. Existe a visão romântica, não é isso? Eu amo a minha cidade é linda. Certa vez alguém perguntou, você ama a sua cidade? Mas é que se a pessoa quer dizer, você gosta dessa cidade? Tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto. Mas às vezes a gente tem uma visão romântica. Às vezes a gente tem uma visão pragmática da cidade, ou seja, a gente vê tudo que há de ruim. Se na visão romântica a gente vê tudo que há de bom, na visão pragmática a gente vê tudo que há de ruim. Então são dois exageros, são duas lentes que a gente vê a nossa cidade. Só que o que Deus requer de nós, o que ele estava ensinando e moldando em Paulo, que seria uma estratégia de evangelização e uma nova personificação do povo de Deus, seriam as cidades no Novo Testamento. Se você vê as cartas e os apóstolos, tudo era voltado para as cidades. Corinto, Éfeso, Tessalônica, Colossos, cidades. Então, o que a gente precisa, ao invés de uma visão romântica ou de uma visão pragmática? Preste atenção aqui, irmãos, é por isso que eu estou dizendo que talvez eu vá demorar. Nós precisamos de uma visão divina. O que é a visão divina? Eu vou ser divino? Não, eu vou enxergar a cidade como Deus enxerga. Talvez não seja a maneira que eu estou enxergando hoje. Deus vê de uma maneira, por isso que ele precisa me dar a visão dele. E o que é a visão de Deus? Simplesmente é uma revelação. Deus tira tudo aquilo que está impedindo a gente enxergar como ele quer que a gente enxergue. E aí já tem uma anotaçãozinha aqui, como a gente chama de um spoiler, que fala assim, olha, a visão de Deus é gente. Se você olhar aí nas minhas anotações do passado, a visão de Deus é gente. Tá bom? Tô tentando achar a canetinha aqui.
Mas essa caneta hoje não está muito amiga minha, não. Amém, irmãos? Então vamos passar. Então, recapitulando. Visão. Para que precisamos da visão? Precisamos da visão para enxergar a cidade como Deus enxerga. E essa visão de Paulo também trouxe para ele um encorajamento. Porque ela começa com Deus dizendo para Paulo: não tenha medo, fala, já vamos chegar aí. Não tenha medo. Não tenha medo. E aí, Paulo, como nós já dissemos, por que ele precisava de algo mais do que saber? Porque provavelmente Paulo estava nessa luta já em muitas cidades, ele vinha. A vida de Paulo, meus irmãos, não foi uma vida fácil. A vida de quem pretende anunciar o evangelho não é uma vida fácil. E aí, ele estava precisando de um encorajamento. Você chegou num momento assim na sua vida que você entende, que você pensa, que você sabe até que o que você está fazendo é o correto, mas você simplesmente não tem força, simplesmente você não consegue. Por quê? E aí eu coloquei uma pergunta aí. Normalmente, nesses momentos, a gente confunde o alvo da nossa batalha. Por isso que eu botei essa pergunta aí tão pertinente. Coragem para quê? Coragem para quê? Justamente nesses momentos em que a gente está mais cansado, desanimado, são os momentos que a gente fica mais vulnerável a duas coisas. A gente fica vulnerável a desistir mesmo, a desanimar, a se calar, como Deus falou com Paulo, não se cale. Então a gente fica propenso a desistir, ou a gente fica propenso a ficar com raiva das pessoas, a achar que a causa do nosso desânimo são as pessoas e são as circunstâncias em que a gente vive. A gente tende a ficar com raiva de quem está mais perto. Nessa quarentena, talvez você esteja dentro de casa e aí você pode estar sem paciência com o seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, mas você não está. A sua luta não é contra eles. Você pode estar chateado porque você está com dificuldade financeira, porque você está sem paciência, porque você está cansado, porque você está com raiva do governo, ou do coronavírus, ou da economia. Mas muito, provavelmente você vai dirigir essa raiva para alguém que está perto de você, que não tem nada a ver com isso. Então, se Deus nos encoraja, e aí a gente está falando da cidade hoje, da igreja e a cidade, da cidade como a nossa igreja. Eu trouxe um texto aqui para os irmãos muito esclarecedor, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 10. E ele diz assim, ele mostra para que a gente precisa de coragem e por que Deus precisou encorajar Paulo naquele momento. É um trecho de Paulo escrevendo aos Coríntios. Porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Então, esse é um texto que mexe muito comigo também, porque nós precisamos de coragem para lutar essa luta que Paulo está descrevendo aí. Nós andamos na carne, ou seja, somos seres humanos, mas não lutamos segundo a carne, não lutamos com as armas dos seres humanos. As nossas armas não são carnais, são poderosas em Deus. E por que elas precisam ser poderosas, meus irmãos? Pelo mesmo motivo que a gente precisa do encorajamento, porque a gente está colocado para destruir fortalezas. Você já viu uma fortaleza? Eu acho que eu ao vivo nunca vi uma fortaleza, só em filme. A fortaleza era uma edificação que protegia uma cidade normalmente. Dentro de uma cidade, ela era um lugar muito importante. E justamente ela era feita para não ser destruída. Então nós destruímos fortalezas. A gente, quando fala de política, irmãos, quando fala de mudar prefeito, mudar governador, isso aí não arranha nem a superfície da fortaleza. A fortaleza é construída durante séculos, a fortaleza está na mente. É uma cultura
Porque ele fala assim, estamos aí para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos. Você está entendendo? A fortaleza está na mente. Fortaleza existe na cidade. Paulo sabia o que ele estava falando. Ele usa uma linguagem muito bélica e uma linguagem muito de guerra. A fortaleza era importantíssima nas cidades. Uma cidade que não tinha uma fortaleza estava vulnerável. Esses dias eu passei numa casa, estava caminhando, passeando com Davi, de máscara, e a gente viu uma casa muito grande que tem por aqui na região, um muro muito alto. E eu lembrei dessa passagem. Essa casa, para a nossa realidade hoje, é quase uma fortaleza. Mas não é, nem chega nem perto de uma fortaleza. Eu fiquei pensando, e essa casa já foi assaltada. Como que ela foi assaltada? Com astúcia, com a inteligência dos ladrões. Uma vez dentro da fortaleza. Nós conhecemos a história do cavalo de Troia. Como é que os troianos entraram lá? Né? Os inimigos lá de Troia entraram na fortaleza, dentro de um cavalo, de um presente, usaram a inteligência. Usaram um ponto fraco. Então, fortaleza é o que a gente está lutando. Isso está dentro do coração dos homens, está na mente, está no coração. Por quê? Olha o que ele está dizendo. Destruímos raciocínios falaciosos, como eu já destaquei aqui, e toda a arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, raciocínio falacioso tem a ver com arrogância. Tem a ver com aquilo que nós não estamos dispostos a abrir mão. Tem a ver com aquilo que nós não estamos dispostos a ouvir do outro. É para isso que nós estamos aí. Paulo falou, nós andamos na carne, mas não lutamos contra a carne. Nossas armas são poderosas em Deus porque elas estão postas para destruir fortalezas, raciocínios falaciosos. E como é que a gente faz isso? Eu e você. Levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém, irmãos? Você está entendendo o porquê nós precisamos de encorajamento? Por que Paulo precisava de encorajamento? Porque era contra isso que ele estava lutando. Nós não estamos lutando contra o partido A, contra o partido B. Nós não estamos lutando contra o presidente. Nós não estamos lutando contra o prefeito. Nós não estamos lutando contra o nosso parente, contra o nosso vizinho. Isso aí é nem a casquinha da casquinha da casquinha do problema verdadeiro. Nós estamos destruindo fortalezas. E para isso nós precisamos de armas poderosas em Deus. Para isso nós precisamos do próprio Deus. Para isso nós precisamos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, do Messias, que nós já falamos muito semana passada, que é o Cristo crucificado e ressurreto, que é o Messias, que tem a ver com a palavra da cruz, com aquela loucura da pregação que nós falamos semana passada. Então todo pensamento tem que ser levado cativo a Ele. Eu vou fazer, eu vou acontecer. Leva em Cristo. Vamos olhar para Jesus. Vamos ver qual foi o caminho que Ele seguiu, qual foi a metodologia que Ele usou para destruir as fortalezas. Inclusive o nosso próprio pensamento tem que estar debaixo disso. Amém, irmãos? Então nós precisamos de coragem para destruir fortalezas. Amém? E a visão de Strava fala, porque Deus fala com ele, não tenha medo, fale, não te cales. O que isso significa, meus irmãos? Que a gente tem a mensagem. Paulo tinha mensagem dentro dele, o evangelho. E às vezes o medo nos cala. Medo porque a gente sabe que a batalha é grande. Medo de perder o nosso conforto, medo de várias coisas. Então hoje a gente não vai ficar aqui falando sobre o medo, mas o medo nos cala. Então, esse medo ele é inimigo dessa missão. Ele é inimigo daqueles que vão destruir uma fortaleza. Paulo ali, se Deus precisou falar isso com ele, é porque provavelmente ele estava sentindo medo, ele estava temendo, ele estava se sentindo frágil, incapaz. E isso às vezes nos cala. Mas Deus nos encoraja e destrava a nossa fala. Por quê? Para revelar o que a gente tem lá dentro. Às vezes a gente tem uma mensagem, às vezes o evangelho está lá dentro, a gente sabe o correto, mas a gente tem medo. E a falta da visão correta
também distorce a nossa fala. O foco, como eu disse, né? Atrapalha a nossa mira. Como eu disse, a gente mira nas pessoas, a gente mira em coisas erradas. E Deus traz uma visão para Paulo, para que a fala de Paulo fosse direcionada. Porque Deus fala para ele, eu tenho muito povo nessa cidade. Amém, irmãos? Então a gente precisa dessa visão. Vamos recapitular? Para quê? A gente precisa dessa visão para enxergar a cidade como Deus enxerga, para recuperar o foco, para sermos encorajados. A gente precisa mais do que simplesmente saber, a gente precisa que Deus nos encoraje para destruir fortalezas e para destravar a nossa fala, para que a mensagem de fato possa fluir através da nossa vida. E a gente vai entender aí que falar não é simplesmente só falar dizer. É transmitir a mensagem do Evangelho através da nossa vida. Amém? Então vamos seguir. E aí a gente chega no versículo 10. O versículo 10 diz assim, não vou botar de volta aí para não ficar voltando toda hora, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. E esse versículo 10, ele traz dois porquês reveladores. O primeiro porquê é Deus está com Paulo. Como ele disse para Paulo na visão, pois, porque estou com você. Porque eu estou com você. Então, isso me leva a perguntar, me levou a perguntar, como eu estou pensando já nesse texto aí desde semana passada. A gente está cumprindo o nosso dever como deveria? E aí, vamos lá, vamos acompanhar. Essa missão, a missão de Deus, é uma missão que exige de nós mais do que a gente tem a oferecer sozinho. Isso é um fato. Essa é uma missão que exige de nós a presença de Jesus. Então, um sinal de que a gente está cumprindo a missão é a gente chegar num ponto tal de que só a presença de Jesus nos habilita a continuar. Está entendendo, meu irmão? Se a gente chega num ponto onde saber não é o suficiente, onde a palavra do amigo já não é o suficiente, onde a gente tem dúvidas, tem medo, e só a presença de Jesus, ele ali do lado, é o que falta para a gente completar a missão, é a condição para a gente completar, porque a gente não dá conta sozinho. A gente precisa de Jesus, a gente está no caminho certo. Normalmente é aí que a gente pensa que está no caminho errado. Assim, mas está dando tudo errado. Mas eu não consigo. É nessas horas que Jesus vem e fica do nosso lado e fala assim, então, exatamente, você não consegue. É por isso que eu estou aqui com você. Paulo teve mais de uma experiência assim. Ele teve algumas experiências assim. Por quê? Porque ele estava no caminho certo sempre. Escrevendo aos Coríntios mesmo, não vou botar aqui de novo, a gente conhece aquela passagem de 2 aos Coríntios, acho que é no capítulo 12, em que Paulo tem um espinho na carne, ele clama, Senhor, tira esse espinho 3 vezes Deus diz que não vai tirar, e Deus fala assim, Paulo, e aí Deus vem mesmo e fala com ele, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Poder, vocês estão entendendo? Então, a experiência com o poder de Deus, a experiência na presença dele. Não é a presença só para a gente chorar, babar no canto da boca, é a presença para a gente continuar fazendo o que a gente precisa fazer. Se a gente consegue dar conta sozinho, alguma coisa está errada. A gente está na nossa zona de conforto. Então, a presença de Jesus é essencial. E a gente vai entender isso quando a gente estiver fazendo o trabalho, quando a gente estiver fora da nossa zona de conforto, olhando para a cidade. Separei 2 textos aí que exemplificam isso. Eu queria, irmãos, poder ficar só nesse ponto aqui uma meia hora. Não posso, mas quero que você pare para pensar comigo, porque eu estou com você. Como isso é importante na nossa missão na cidade. Sabe, irmãos, às vezes a gente vai estar confuso, às vezes a gente vai estar cansado, e a única coisa que vai nos sustentar é a presença de Jesus. É a certeza de que Ele está com a gente. João 15,5. O André falou isso semana passada numa devocional dessas da manhã. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto.
Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Sabe, irmãos, o quanto esse versículo me incomodou. Porque me parece que a gente vai construindo coisas que a gente pode fazer sem Jesus. A gente vai construindo a coisa de tal forma que a gente fala assim, Jesus, fica tranquilo, eu vou resolver aqui para o Senhor. Eu vou defender a tua igreja, eu vou cuidar da tua igreja. Irmãos, nós não podemos fazer nada sem Ele. Nada. Que dirá derrubar fortalezas, destruir fortalezas. Mas me parece que a gente está... E se a gente for pensar no balanço, talvez onde a gente tenha se perdido como igreja, é justamente da gente fazer da igreja uma fortaleza dentro da cidade, para não precisar de Jesus. Para falar assim, Jesus, a gente está aqui, esperando o Senhor voltar, a gente está cuidando de tudo. Mas esse não é o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus é que a gente dê fruto, é que a gente esteja na vida, é que a gente esteja frutificando. E para isso a gente precisa dele. Existe um autor um pastor americano chamado Mark Batterson, e ele, num dos seus livros, um livro muito desafiador, ele fala assim, vá atrás de um sonho que está destinado a fracassar, sem intervenção divina. Que coisa tremenda. Não é coach, não é motivação, não é autoajuda. Pode parecer, mas não é, porque ele está dizendo o seguinte, ele fala num determinado momento do livro, você tem que entender que sonho é aquilo que exige o seu tudo, para o tudo de Deus. E ele usa o exemplo de Davi, dos valentes de Davi. Sonho é o seu legado, é o sonho que você inspira nos outros, não é o seu sonho, meu sonho. Meu sonho é ter uma casa. Irmãos, isso não exige tudo de você. Então a gente tem que ir atrás de um sonho para a cidade, que é o sonho de Deus, que é o legado que a gente vai deixar, que é inspirar o sonho nos outros, é se jogar nesse sonho, tendo a certeza que eu não consigo sem Deus. Estão entendendo? Se a gente não está chegando num ponto em que precise que Jesus chegue do nosso lado e fale assim, olha meu filho, eu estou aqui com você, sem mim você não consegue. Então nós não estamos sonhando o sonho de Deus. Então nós não estamos no caminho certo. Mas se a gente chega nesse ponto e fala assim, Senhor, não dá, e aí é Ele que fala, é Ele que vem, diz assim, então, vamos lá, continua, eu estou aqui contigo, aí a gente está no caminho certo. Amém, irmãos? E geralmente é o ponto onde a gente pensa que a gente está no caminho errado. Então, o primeiro porquê? Porque Deus está conosco, Jesus está com a gente. Está com a gente para cumprir um propósito. Aí que vem o segundo porquê. Deus tem muito povo nessa cidade. Não é isso que diz o versículo? Versículo 10, vou reler aqui na Bíblia que é melhor. Porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Ou seja, o sonho não é sobre mim. O sonho é sobre o sonho de Deus, é a missão de Deus. O sonho é sobre o povo de Deus, o que ele tem nessa cidade. Se o encorajamento vem da presença de Deus, o foco que vem nessa visão está nas pessoas, está na vida, está em gente. É Deus que tem esse foco, é Deus que dá esse sonho. Amém, meus irmãos? Então, esse texto é muito rico. Eu queria poder ficar uma quarta-feira para cada versículo desse. Mas vai pensando como um balanço. Se esse é o nosso foco, se esse é o nosso sonho, alinhar a nossa visão com a visão de Deus, é porque Ele tem um propósito. E fala assim, eu estou com você para que você cumpra a minha missão. Eu tenho muito povo nessa cidade. O povo é dele, é ele que tem. É povo, é gente. E é nessa cidade. Vai estar pensando. Nós falamos tudo isso 2 anos atrás. E Deus está formando um povo. Hoje, lendo Atos inteiro, o que mudou na minha visão? O que se tornou mais claro na minha visão? É quando Deus fala assim, eu tenho muito povo nessa cidade, Deus está pensando em judeus, que tinham, era uma cidade, a gente aprendeu com o pastor Ezequias semana passada na live, que tinha uma presença judaica forte, mas era uma cidade também muito cosmopolita, simbólica, de muitos estrangeiros, por ser quase uma cidade portuária, está ali naquela faixa de terra.
entre dois mares. Então, quando Deus fala, tem muito povo, ele está apontando aqui no livro de Atos para um contexto dentro do livro de Atos, a formação do povo de Deus, do novo Israel. Deus está formando um povo, é isso que Deus está fazendo em Atos. Na igreja, Deus está formando o seu povo, ampliando o seu povo, incluindo no seu povo, dando uma nova cara para o seu povo através do Messias Jesus, crucificado e ressurreto, através do seu Espírito agindo na vida de Pedro e dos demais apóstolos, através do seu Espírito agindo na vida de Paulo. E ele chega para Paulo e diz, Paulo, está vendo essa cidade aí, Corinto, com o pessoal te rejeitando na sinagoga, com os seus deuses, a sua idolatria e a moralidade sexual da cidade? Eu tenho muito povo nessa cidade. Então, se Deus mostrou para Paulo que ele tem muito povo naquela cidade, ele tem muito povo no mundo inteiro, se ele tem muito povo até ali. E aí a gente vê Paulo mais tarde escrevendo para os Coríntios de novo, agora em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Olha a consciência que Paulo chegou no relacionamento com essa igreja, que começou através dessa visão. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Uma outra metáfora que Paulo usou para povo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Aonde Paulo viveu essa experiência? De maneira intensamente. Em Corinto. Ele conseguiu enxergar em Corinto Deus também formando um povo. Claro que isso vem desde Antioquia, né, lá da Síria, onde Paulo viveu aquela experiência naquela igreja multirracial. Mas ali em Corinto ele ficou 1 ano e 6 meses também. E viu que podia ser povo, gente que ele não conhecia. E ele dizia, a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então quando Deus diz para Paulo, eu tenho muito povo nessa cidade, ele está falando disso aí que Paulo está falando. Um povo que ele forma pelo seu Espírito. Um povo que vai ganhando corpo, que vai fazendo parte do corpo do Messias, encarnado, agora na igreja. Corpo. Um corpo. Amém, irmãos? Então, o primeiro porquê é o porquê do encorajamento. Eu estou contigo. O segundo porquê é o porquê do propósito, do para quê, do foco. Porque Paulo, Diogo, André, João, Pedro, Priscila, eu tenho muito povo em Angra dos Reis. Deus está formando um povo em Angra dos Reis. A gente tem que parar, sair um pouquinho só da nossa agenda denominacional e levar como se estivesse vendo a cidade de cima e falar assim, tá vendo? Eu tenho muito povo nessa cidade, que faz parte do meu povo. Esquece um pouquinho de denominação. Eu estou formando, para mim, um novo Israel, e isso inclui pessoas que moram em Angra dos Reis. É por isso que vocês estão aí. Amém? Porque Deus tem um povo nessa cidade. Deus está formando ainda hoje. Esse trabalho não acabou. Como diz lá no iníciozinho do livro de Atos, que eu frisei de novo esses dias, Atos 1. Lucas escrevendo, ele fala assim, eu escrevi lá o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Então, se ele começou, Atos é um livro de continuidade. Ele continua fazendo e ensinando através da igreja. O texto que a gente vai ler hoje, que a gente acabou de ler, é prova disso. Amém? Então, Deus, guarde essa frase, Deus continua formando um povo. Deus não parou de formar um povo. Amém? Até o último minuto ele vai formar o povo. E por último, a permanência. Diz o versículo 11, assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Então Paulo permaneceu na cidade. Esse encorajamento e essa mudança de foco, esse ajuste, essa visão, fez com que Paulo ficasse. E aí, com Paulo, com ele, Deus e a sua graça permaneceram naquela cidade dos homens. Esse é um termo que eu aprendi há pouquíssimo tempo. É uma visão, né? É um jeito de enxergar a cidade. Existe a cidade de Deus e a cidade dos homens. Né? A cidade dos homens é regida, o que a gente pode chamar de mundo, somente pelo egoísmo, pela maldade, mas
Hoje, na nossa realidade, essas duas cidades não estão separadas. A cidade de Deus está inserida na cidade dos homens. Nós estamos aqui como, né, subversivos. Aí você pode pensar o contrário, mas a cidade dos homens se infiltrou na cidade de Deus. É um parasita na cidade de Deus. É uma maneira de enxergar também. Porque a gente sabe que o que Deus está construindo, qual é a nossa morada, qual é o modelo que Deus usou. Agora, a nova Jerusalém. Jerusalém é o quê? É uma cidade. Então, só que hoje, enquanto a nova Jerusalém não é a nossa habitação, nós habitamos na cidade dos homens. E a nossa permanência aqui é a graça de Deus. Diz o texto, Paulo permaneceu em Corinto. Então a nossa presença, assim como a presença de Paulo, é esperança para a cidade. Exige de nós, é interessante, um tempo. Para a realidade de Paulo, 1 ano e 6 meses foi muito tempo. Você vem acompanhando até aqui, em todo o livro de Atos. 1 ano e 6 meses é muito tempo, até ali. Depois em Éfeso ele vai bater esse recorde. Mas até então, Paulo não tinha feito isso. Então ele foi desafiado, encorajado, e ele permaneceu um tempo maior, porque a gente precisa desse tempo para influenciar. Nós não vamos resolver o problema da cidade. Primeiro que não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui com Deus para formar o povo dele. Tanto que a gente vê que Corinto, né, recebeu 2 cartas, provavelmente mais de uma, 3 ou até mesmo 4. Alguns falam que Paulo mandou 4 cartas. Nós temos registrada, preservada na palavra 2. Então Paulo não resolveu o problema da cidade, mas ele permaneceu ali entre eles. Você está entendendo que é aí que a graça permanece na cidade? Quando nós permanecemos na nossa vida. Eu não sei se eu vou saber explicar isso. Não é só ter uma placa, um templo. Paulo ficou ali, a pessoa estava ali, permaneceu. Então, se eu estou aqui, se você está aqui, Jesus está com a gente, a graça de Deus está aqui nessa cidade. Por isso que Deus quer que a gente fique. Ele não quer um programa, ele quer a gente, a nossa pessoa, vivendo, convivendo, como diz o texto, entre eles. E ele quer a gente fazendo o quê? Ensinando entre eles a palavra de Deus. Então, o termo usado aqui para a palavra é logos. E eu não vou discutir aqui sobre o significado muito filosófico de logos, só vou dizer que o grego entendia essa palavra. O logos para o grego significava, na filosofia, a busca daquilo que criou todas as coisas. O logos para eles era a razão, a ideia. E para eles existia uma corrente que sabia que essa ideia, esse logos, era responsável pela organização, pela criação. Eles estavam nessa busca. E João, usando essa linguagem, se apropria desse logos e fala, no princípio, falando de Jesus encarnado, mas fala que no princípio, antes de ser carne, ele era o logos, ele era o verbo. Você conhece esse texto? Então era uma linguagem que o grego conhecia. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando diz aqui que ele ficou entre eles ensinando a palavra de Deus, ele não usa aqui as escrituras. Ele não está dizendo que ele ficou ali só simplesmente ensinando Bíblia, né? É claro que ele abria as escrituras que ele tinha até o tempo, que eram as escrituras hebraicas. Mas quando diz aqui ensinando entre eles a palavra de Deus, ali no meio, misturado, ele estava ajudando gregos e judeus, presta atenção, a centrarem as suas vidas, suas visões, a encontrarem-se no Logos Jesus e no Messias Jesus. Logos para os gregos e Messias para os judeus. Onde ele juntou isso? Na figura, na palavra Cristo, que se revelava tanto nas Escrituras, sim, ele estava nas Escrituras, quanto no Jesus encarnado, morto e ressurreto. Então, quando fala que ele ficou ali entre eles ensinando a palavra de Deus, ele era esse tradutor, esse que unia as expectativas messiânicas da palavra com aquilo que os gregos entendiam. Então, hoje nós somos essa pessoa. Nós não temos hoje só o Antigo Testamento, temos o Antigo e o Novo. Então, a gente precisa
ter a Bíblia numa mão e conhecer e abrir e viver, experimentar e se comunicar com as pessoas, ter uma linguagem que possamos ensinar entre eles a palavra de Deus. Então o Logos se fez carne em Jesus e se fez carne através da vida de Paulo. Então Paulo ali era a encarnação da palavra, é isso que eu estou tentando dizer. E através da vida da igreja, quando fala ensinando entre eles a palavra de Deus, nós somos a palavra. Nós somos o ensino da palavra. Por isso que Deus precisava que Paulo permanecesse ali, porque Paulo era a palavra encarnada. Jesus estava com Paulo, o Espírito estava em Paulo. Então Paulo era a palavra. Ele era a tradução, ele era a transmissão, ele era o entendimento da palavra através. Então não tinha como Paulo mandar. Deus já mandou o texto, mandou a palavra para a gente. Agora nós precisamos encarnar isso para as pessoas. Precisamos viver o texto. É por isso que Paulo tinha que permanecer. É por isso que nós, pessoas, temos que estar aqui ensinando entre eles a palavra de Deus. Ensinar entre eles a palavra de Deus não é simplesmente empurrar a Bíblia na cabeça das pessoas. É traduzir, é encarnar, é transmitir, é viver. Amém? Então isso exigiu e exige mais tempo. Exigiu mais tempo de Paulo. Estou aqui apontando para a tela. Exigiu mais tempo de Paulo do que o normal, nós já falamos sobre isso. Então isso exige de nós também mais tempo. Encarnar a palavra não é só saber interpretar, não é só ter o discurso, a retórica. A retórica serviu para Paulo para provocar os atenienses no Areópago. Mas para transformar uma cidade, para formar o povo de Deus numa cidade, retórica não é o suficiente. A gente precisa de tempo, de convivência, de discipulado. Para a gente ensinar a palavra com a nossa vida, encarnar a palavra. Hoje a palavra precisa encarnar na igreja. É como as pessoas vão conhecer a Bíblia, é através da nossa vida. Amém? Então ensinando entre eles a palavra de Deus tem um significado muito mais pessoal, muito mais de encarnação. E aí vamos para a aplicação, viu? Estou terminando. O que a gente aprende com isso até aqui? Em momentos decisivos, precisamos de encorajamento e renovação do foco para alinhar a nossa visão com a visão de Deus. Será que esse momento de pandemia não é um momento decisivo? Um momento onde a gente chega num limite, onde a gente fica cansado, onde a gente se pergunta, e aí? Para onde a gente vai? Era assim que Paulo estava. E Deus deu para ele um encorajamento, uma renovação do foco. O encorajamento vem da revelação de que Deus está conosco, meus irmãos. Jesus está com a gente. Sem Ele, a gente não pode fazer nada. E com Ele, a gente pode fazer tudo. A gente consegue. Então, o encorajamento vem disso. Amém? Receba esse encorajamento na sua vida hoje, que você não está sozinho, Jesus está contigo. Jesus está do nosso lado, mas Ele está do nosso lado para um propósito. E esse propósito são as pessoas na nossa cidade. São seres humanos, do povo que Ele está formando. Terceiro, o encorajamento e a revelação nos levam a um compromisso entre as pessoas. Que compromisso é esse? Paulo ficou lá, permaneceu, de encarnar a palavra de Deus na nossa realidade. Ensinar entre eles a palavra de Deus. É mais do que ler a Bíblia. É mais do que saber a Bíblia. É viver a palavra. É ser essa vivência, é ser essa tradução. Isso que vai fazer com que as pessoas entendam, isso aí, é disso que nós precisamos. Na nossa realidade. Porque isso é possível com mais tempo de convivência. Relacionamento. Amém, irmãos? Relacionamento com as pessoas e relacionamento com a palavra. Que coisa. Então, não sei se eu consegui transmitir para os irmãos aí o que eu pensei até aqui, mas essa é uma imagem aérea da nossa cidade, uma cidade que tem um meio ambiente deslumbrante, uma cidade que tem muitas pessoas, moram em morro muitas vezes, que tem uma cultura, que tem os seus pensamentos, que tem suas fortalezas. Então,
Para que Deus quer uma igreja em Angra dos Reis? Como nós vamos ser igreja aqui com Jesus, olhando para as pessoas, encarnando a palavra? Para quê? Eu acho que eu começo com essa pergunta. Para que Deus quer uma igreja em Angra dos Reis? Amém? Quero deixar os irmãos com essa pergunta aí, depois de 2 anos e 3 meses. A gente continue pensando e buscando essa resposta em Deus. Tenho certeza que Ele vai, do nosso lado, nos encorajar e nos mostrar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra. Que ela sirva de fato de esclarecimento, de encorajamento, que ela sirva de renovação do foco, que ela sirva de entendimento para nós. E que a nossa cidade possa ter cristãos como Paulo, que permanecem na cidade, convivendo, se relacionando, encarnando a tua palavra, ensinando a tua palavra, o teu logos, a tua palavra que cria, a tua palavra que a mesma que estava no princípio, na criação, como diz João. Nós possamos ser a voz dessa palavra, como aprendemos no domingo à noite, a voz do que clama no deserto. Nos ajuda, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Vamos aí para um período de louvor. Fiquem na paz. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende, se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, que venha sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte o tempo pra te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa. A alma aprende, se prende a Deus, sua esperança. E eu confio em Ti, espero em Ti, dia após dia, até que venha sobre minha vida o teu socorro. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me
te buscar e te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar, pra conversar